Olá, nós vamos falar um pouco sobre a varredura. A varredura não é um documento que vai no corpo do seu TCC nem do seu projeto. É um documento que é como se fosse uma ajuda, é um documento de apoio. Então, a varredura, ela é utilizada para que você não se esqueça de colocar no texto nenhum autor lido, nenhum autor citado. E ainda vai te ajudar a pensar como é que nas regras são feitas as citações ao longo do corpo do texto, que a gente chama de sistema de chamada, e ainda ao final nas referências bibliográficas. Então, vamos lá, perceba que aqui onde está escrito o nome do texto, você realmente vai colocar o título. Aqui onde está escrito autor, você percebe que eu coloquei para você aqui 3 exemplos. Um autor, mais de 2 autores, 2 autores. Olha, já estou te ajudando a entender como é que você vai utilizar no sistema de chamada e nas citações, como é que você vai fazer a entrada de 1, 2 e 3, ou então mais de 3 autores. Aqui eu tenho uma autora, ok? Que o nome dela, na verdade, é Ruth Bernardes Santana. Faltou o último nome dessa autora. Aqui eu vou sempre guardar para mim, assim, dizer aqui na varredura, onde que eu busquei esse texto? Como é que eu cheguei a ele? Quem me indicou? Às vezes eu estava lendo um texto, encontrei referência de outro que me pareceu interessante. Então, de repente, você vai escrever, o orientador indicou leitura. Ou então, eu busquei no Google acadêmico. Ou talvez a tutora me indicou. Para você lembrar, aquele texto que eu achei daquela forma. Porque, de repente, você pode pensar que isso é super inútil. Mas daqui a alguns meses, você vai se esquecer que texto era aquele. Porque, para que você queria usar aquele texto? Quem foi que te passou esse texto mesmo? Então, aqui tem esse tópico assim, em que o texto me ajuda? Qual é o assunto principal? Aqui eu usei uma explicaçãozinha de um trabalho meu. Aqui embaixo eu coloquei mais ou menos outros exemplos. Você pode dizer, eu pretendo usar no capítulo 1 para explicar o conceito de dislalia, por exemplo. É um dos livros que eu vou utilizar no capítulo 2, que é onde eu vou falar sobre metodologia. Pretendo falar sobre o assunto X com esse texto. Ou então, este autor é interessante porque ele faz uma crítica aos contos de fada. E, normalmente, a maior parte dos autores elogia. Então, você vai puxando pela memória que texto é aquele. Bom, depois tem aqui, se eu usei, eu pretendo usar. Porque tem muito texto que você leu e ainda não citou lá no seu trabalho. Então, para você lembrar, assim que você usar, você já coloca as referências ao final. Não deixe para depois. Como citar no corpo do texto? É aquilo que a gente chama de sistema de chamada. Então, aqui, segundo Santana, 2010. Caso eu estiver dialogando com Santana. E aqui já seria se eu colocar Santana após uma citação. Coloco após o texto. Então, as duas formas você deve já se preparar para usá-las, porque você não vai ficar com receio. Então, eu já deixei aqui de presente para você como é que você cita um autor no corpo do texto, discutindo com ele no meio do parágrafo, e aqui citando este autor ao final do seu parágrafo. Aqui embaixo, olha quantos autores nós temos aqui, mais de 2. Então, quando a gente faz isso, a referência ela acontece com esse et al. Perceba que ele é em itálico e não tem um pontinho depois do T, só tem um pontinho depois do al. Mesmo que você vai usar uma vírgula que você estiver escrevendo, o pontinho continua existindo. Então, Silva e todos esses colaboradores de Silva, que
Silva é a primeira autora, ok? Aqui, ó, Ana Márcia Silva. A primeira autora é a que você chama para citação. Então, Silva e todos esses colaboradores, você não vai colocar o nome de todos, você vai colocar et al, ok? Significa Silva e outros autores. Bom, aqui eu deixei um exemplo de como colocar Silva nas referências ao final do texto. Aqui eu utilizei 2 autores para você como exemplo. No caso de 3 autores é idêntico, ok? A gente cita dentro do parênteses um ponto e vírgula. Lembra este E numérico aqui, ó? Ele não existe, ok? Você não vai usar. Vou colocar ponto vírgula para citar 2 ou 3 autores. Isso aqui depois de uma citação e aqui em cima ao longo do texto. Mas você pode me perguntar assim, Thelma, essas citações aqui eu posso apagar para colocar as minhas? Não só pode, como deve. Eu só deixei essas aqui como um exemplo para você. Em roxinho, eu pensei em deixar para você se organizar no texto que você vai usar para o projeto e depois que você vai aproveitar na introdução do seu TCC. Aqui embaixo, em laranja, os textos que você vai utilizar no capítulo 1 do seu TCC e aqui no capítulo 2. Se você precisar, você pode incluir mais linhas e colocar cores. Eu gosto de fazer assim. Se eu usei o mesmo texto no capítulo 1, no 2 e no 3, eu repito a linha todinha da varredura e coloco um asterisco, tá vendo? Olha, títulos usados em capítulos diferentes serão repetidos e marcados com asterisco. Eu gosto de fazer assim, porque eu prefiro que sobre do que falte. Como é que você vai inserir uma linha se acabar, se faltar linha? Você vai clicar ao final e clica em Enter. Tá vendo que apareceu mais uma linha? Ou então você clica com o botão do lado direito, clica em Inserir, linhas abaixo. Se você quiser retirar uma linha, você marca, aperta o Delete e aqui, ó, excluir linha inteira. Então, pessoal, não deixem de forma nenhuma de colocar nenhum texto aqui. Vocês, ao final, vão achar que valeu a pena. No início, podem pensar que é um trabalho a mais, que está sendo chato fazer isso, mas vocês vão perceber que valeu a pena. Então, um bom trabalho. A cada texto, deixa a sua varredura do seu lado, não deixa para completar lá depois. E lembre-se que a varredura vai ser uma tarefa. Nós vamos querer ver como que você está utilizando a sua varredura para ver como é que estão as suas leituras e como é que você está se organizando, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.